Bom, hoje nós vamos dar seguimento à nossa lição de Salmos, hoje de número 6. 6? Acho que sim. Não, a gente parou, tava no 2. Não, nós temos 3. Hoje nós já passamos por 3 Aí aulas. depois a gente foi pro 3. Nós demos uma revisão, fizemos uma revisão no 3. Nós lemos o 4 aqui, orando, sabendo, confiando, descansando. Nós já lemos sobre isso aqui. Texto moral da oração eficaz. Eu não lembro não. Vamos ao 6. Se for o caso, necessário a gente dar uma revisada no 4 e no 5. Eu acho que nós ia fazer o 5 aí, ó. A gente não... Nós vemos o 4, nós vamos fazer o 5, acho que. Olha pra você ver. Nós vamos ao 6? Não. Aí a gente vai fazer um paralelismo. Certo? Vamos lá. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por teu constante amor. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama no choro. E molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, tornarão atrás em repentina vergonha. Bom, esta oração de Davi expressa a grande necessidade e expressa também uma grande confiança. Confiança esta chamada de confiança renovada. Confiança renovada. Isso nos ajuda a entender que a misericórdia, isso quem escreveu foi Jeremias, que a misericórdia ou benevolência do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E o mesmo escritor, Jeremias, disse que a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Então é bom entendermos isto, que a misericórdia do Senhor é que se renova, não a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que quando faz uma leitura familiar, o que é leitura familiar? De texto que já estamos, entre aspas, acostumados a ouvir. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121 e outros livros, além de Salmos, né? Que pessoas costumam pregar repetidas vezes. E aí, desculpa, aí vem alguém e fala que o texto é conhecido, mas que a palavra do Senhor se renova. Isso não é verdade. Eu não sei de onde tirar essa ideia. Eu chamo de ideia maluca. A palavra de Deus nunca se renova. Certo? A palavra de Deus, ela nunca se renova. O que renova-se a cada dia? Nosso conceito. A gente passa a ter nova compreensão da palavra, porque em um texto, pessoas de diferentes culturas podem
aplicar uma mensagem. É o que a gente traz de diferentes, não digo contexto, mas diferentes, fugiu a palavra aqui, mas ela volta, ela vai e volta, é igual gripe. Concepção, é concepção? Não, mas ela vai voltar, ela é igual gripe, ela vai e volta. Então, quando a gente lê um texto, como foi lido agora, as interpretações ou as colocações, elas são diferentes. Perspectiva, olha ela, perspectiva. Então, cada um pode trazer perspectivas diferentes. O que é isso? É uma aparente interpretação diferente. Mas não é. É que as pessoas elas usam de formas diferentes a aplicabilidade. Então, cada um tem uma forma de aplicar. O que não pode é mudar o conceito. O conceito ou o contexto tem que ser o mesmo. O contexto. Mas a maneira de aplicar é diferente. Então, não que a palavra se renove, sim a forma de ser colocada, ela vem de forma diferente. Ou seja, Sempre né, o que diferente. muda... Ou seja, o que muda, o contexto, que é a história, ela não pode ser mudada, tem que ser pregada. Agora, o que muda são os nossos conceitos, não é isso? Porque cada um Não, lê... o conceito tem que ser o mesmo. O conceito tem que ser o mesmo. A perspectiva é assim. O que é perspectiva? É um outro ângulo. Vamos entender que você vai tirar várias fotos. Aí alguém tira a foto de frente, aí pede tirar de lado, é da mesma pessoa. Sim. Porém, ângulos diferentes, para ter compreensão diferentes. Mas entendendo que o contexto é o mesmo. Né? Então, vamos que eu fale, por exemplo, o que disse Davi aqui. Davi está clamando por misericórdia, por socorro, renovando a sua confiança e tal. Mas ele sempre dirige a Deus um pedido de socorro. Se nós formos, como já fizemos, a oração feita por ele no Salmo 51, ele clama ao mesmo Senhor, só que trazendo perspectivas diferentes, visando o perdão. Aqui ele está pedindo socorro. Lá ele pediu perdão, que não deixa de ser um socorro. Tá certo? Mas aqui ele pede o socorro porque ele está sendo afligido por alguém. Lá ele pediu socorro de algo que ele cometeu. De qualquer forma, é um socorro. Só que o contexto é diferente. Por que ele está pedindo socorro? Pedindo socorro para não ser condenado. Na oração do Salmo 51. Aqui ele está pedindo perdão para não ser alvejado pelos inimigos. Tá certo? Então, de qualquer forma, ele recorre ao mesmo Deus. Qual é o contexto de uma oração? É a busca pelo socorro e a compreensão da nossa dependência. A oração significa dependência de Deus. Então, quando a pessoa recusa-se a orar, ela, entre aspas, quer dizer que ela não depende de Deus, ou seja, ela não precisa orar. Porque a oração é uma expressão de dependência. Então, quando eu digo eu não preciso orar, estou dizendo eu não preciso de Deus. Olha a gravidade. Tá certo? E aí, às vezes, Deus permite que a gente esteja envolvido em alguma circunstância embaraçosa para mostrarmos que sim, dependemos dele. Mas há pessoas que mesmo nessas circunstâncias elas preferem esperar o tempo passar, a coisa vai melhorar. Claro que não, mas ela está dizendo que vai melhorar, em outras palavras, ela quer dizer, eu vou continuar assim, independente de Deus. Nem que eu vá para a rua e acaba indo mesmo. E vai mesmo, porque passa. Confere? Agora, fazendo um paralelismo, por isso que eu disse a vocês que nós faríamos um paralelismo entre o Salmo 6 com o Salmo 5. Vamos ver o que ele diz, Salmo 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Percebe que há perspectiva diferente aqui? Ó Senhor, não me repreendas. Isto ele está dizendo no Salmo 6. No Salmo 5 ele roga, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. O Salmo 6, verso 3 diz o quê? A minha alma está em agonia. Então, aparentemente, em termos de estado de espírito, ele estava semelhante.
Estava igual, só que em circunstância diferente. Ok? Aí o verso 2 de número 5 diz: atende, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Quando ele está dizendo no texto, pois é a ti que eu oro, o que é que o salmista quer dizer? Ele está dizendo, pois é de ti que dependo. Isto, de novo, vai ao encontro ao que eu disse agora há pouco. A oração é uma expressão de dependência de Deus. Confere? Então, de novo, Davi está dizendo que é de Deus que ele depende. O verso 2, olha o que diz a parte A. Atende a voz do meu clamor. Eu já disse isso e vou falar outra vez. Olha o que ele está dizendo. Atende a voz do meu clamor. Aqui tem uma classe que significa atende para. É o mesmo que atenta-te para. Volta-te para. Foca em minha voz. Ok? Então, quando o salmista expressa, atende a voz do meu clamor, ele está, entre aspas, tá certo? Existe um outro termo, mas eu vou usar isso aqui para a gente entender da seguinte maneira. Quando ele está dizendo atende a voz, ele está, em outras palavras, ele está dizendo para Deus dar atenção. Ele precisa de atenção de Deus. Ele está pedindo que Deus tenha diligência. Então, o que é uma diligência? Diligência é um momento único e específico para determinada finalidade. Então, quando nós vemos as viaturas, seja elas policiais ou da saúde, em diligência, eles querem prioridades. Precisa abrir espaço porque eles estão em diligência. Então, o que o salmista está dizendo, entre aspas, aqui, dado a agonia, ele está pedindo prioridade, que Deus dê prioridade à sua situação. Isso chama-se intimidade e ousadia. Pedir que Deus dê prioridade a si é uma forma desesperadora, porém, de alguém que confia que pode fazer esse tipo de pedido. Também, né? Né? Dê prioridade, ó Deus, à minha voz. Ou seja, eu sei que muitos estão clamando, mas eu tenho pressa, ou tenho necessidade, ou estou em apuro, eu preciso de um socorro, é para ontem. Então, pode ser que não fosse para ontem, digamos, né? Mas que a angústia que causava esse aperto, esse sofrimento, levava ele a ter pressa de ser atendido, dado a pressão psicológica que ele estava sentindo. Agora, por que razão? Aí nós vemos aqui, possivelmente esse salmo medita sobre a segunda manhã da fuga de Davi. O Salmo 5. Então, provavelmente, na segunda fuga, ou na manhã seguinte da fuga de Davi, né, sendo perseguido pelo próprio filho, ele, agoniado, angustiado, faz esse rogo para que Deus dê prioridade à situação dele, tá certo? Mesmo não havendo nenhum título histórico para nos guiar, mas o Salmo diz respeito à oração de manhã. E a alternância de parágrafos que falam daqueles que buscam a Deus em justiça e dos maus a quem ele rejeita, pode muito bem simbolizar a situação de intenso contraste moral em que Absalão colocou Davi. Existem duas situações
que nós vamos aprender aqui o que às vezes leva a pessoa a um determinado clamor. Você pode estar clamando por uma situação envolvendo a ti mesmo, na questão do caráter ou da situação moral, como pode estar clamando em razão do caráter ou situação moral de alguém. No caso aqui, Davi estava preocupado com a sua vida em razão do caráter ou da moral do filho, que estava destemido e determinado a matá-lo. Então ele pede socorro a Deus porque o filho, mau caráter, queria matá-lo. Então ele temia pelo mau caráter do filho. Observe que ele não pede para Deus transformar o filho. Ele pede para Deus livrar a sua vida da raiva ou da ira do filho. Filho irado. Então existem situações que a gente pode pedir que Deus transforme uma pessoa que queira nos fazer mal, como podemos pedir que Deus nos livra desta pessoa. Tá certo? Pega isso. Você pode tanto pedir a transformação de alguém que está querendo lhe causar o mal, como você pode pedir que Deus transforme este alguém. Existem duas, é isso que eu coloco como perspectiva. Isso chama-se perspectiva. Tá certo? É maneiras diferentes de você colocar uma situação. Ou maneira diferente de você colocar um texto. Maneira diferente de você chegar a um contexto. São perspectivas, significa maneiras diferentes de. Vou colocar aqui, ó. Perspectiva. Perspectiva. Um pedido a Deus, como é que se chega diante dele para pedir? Desculpa, vamos lá? Um pedido a Deus. Eu preciso de um pedido a Deus. Um exemplo. Como é que eu faço para pedir isso? Em circunstância, só em oração? Só em oração. Como eu disse, a oração é uma expressão de dependência. Tudo, tanto de um lado como do outro, né? Precisa mudança, tudo é na oração. Qualquer coisa. Assim como você, se você quiser que alguém, que Deus mude alguém, é com oração. Se você quiser que Deus te mude em relação a alguém, é com oração. O complicado é que a maioria das vezes a gente quer que mude os outros, mas a gente tem que sofrer mudança, né? Então Deus faz a mudança na gente, né? Exatamente. Por isso que às vezes nossa oração não é respondida. Porque quando Deus não Mas aí responde... Deus deixa você passar pelo aquele negócio pra você entender que não é a pessoa. Muitas vezes a gente tem que mudar de conceito. Às vezes sim. Mas a maioria das vezes o que Deus leva você a ser orientado por alguém como você deve orar. Embora nós vemos na Bíblia uma situação, e essa situação é envolvendo uma mulher, no caso de Ana. Ana estava angustiada, porque ela era estéril e ela sofria bullying dentro de casa. Eu lembro dessa história. Certo? Porque a sua rival tinha filho e tinha zombava filho. dela porque ela não tinha. E o marido tentava intermediar uma situação ali, só que as palavras dele não foram suficientes, porque o que ela queria era filho. Ela não queria argumento, não queria consolo, ela queria filho. O consolo dela seria o filho. Para, entre aspas, dar uma resposta para a rival. Então, quando ela tinha aquela ansiedade, ela não comia, não bebia, ela já estava meio que em estado depressivo. E ansiedade. Ela não comia nem bebia, só chorava. Quando ela muda a concepção, ou ela muda a perspectiva, a forma de orar, dizendo a Deus, quase que ela virando a página, dizendo, eu não vou ficar batendo com essa mulher. Vou fazer o contrário. Meu filho será dado para Deus. Quando ela dirige para Deus fazendo esse tipo de pedido, o que Deus vê? Mudança de comportamento. Ela não tinha mais aquele comportamento egocêntrico e vingativo. Me mostrar que eu também tenho. Que eu também sou mulher, que eu também posso. Então ela quis mostrar diferente. Os filhos de Benina eram dela. E ela quis dizer, o meu filho não será meu. Eu vou fazer diferente de você. Eu vou dar meu filho para Deus. Aí quando Deus viu nela mudança
na forma de pedir. E detalhe, o sacerdote poderia orientá-la, porque ele observa que ela estava só balbuciando, ele entende que ela estava embriagada. Talvez conhecendo a situação familiar, entendeu? Que aquela situação estava levando ela à embriaguez. E o que ele orienta ela? Afasta de ti esse vinho, para de beber. Então ele chegou a compreender que a situação que ela estava vivendo estava levando ela à bebida. E geralmente isso acontece. O nosso desgosto nos leva a quê? A um determinado prazer que no cérebro, né? Nós temos uma regiãozinha no cérebro que leva-nos a sentir prazer. A pessoa quando está ansiosa, qual é o prazer dela? Ou é comer, ou é gastar, ou é comprar, é prazer, né? Então, qual seria o prazer dessa mulher? Ela ver Ana chorando. E Ana não tinha absolutamente nenhum prazer de conviver ali, porque ela não tinha como provar o contrário para a mulher. Uhum. Então, quando ela começa a orar, talvez ela percebe que a oração estava errada e o sacerdote que estava ali para orientá-la não o fez. Simplesmente pediu que ela afastasse o vinho. Ela disse, a tua serva não está embriagada. A serva está angustiada em espírito, aflita em espírito. O estado de espírito dela que estava a exemplo de Davi. Davi estava com seu estado de espírito comprometido, afligido, afetado, atingido, de forma que levou ele não a perder o sono, porque nós vimos no Salmo 3 que ele recorria a Deus e dormia em paz. Mas é isto que levou ele a recorrer-se a Deus, a pedir a Deus um sono, porque do contrário ele não teria condições de dormir bem. Tá certo? Então quando ela é orientada pelo sacerdote ali, apenas de afastar o vinho, e ela percebe então, ao que podemos entender no texto, é que ela não poderia contar com ele. Ele não chama para saber o que está acontecendo. Ele julga que ela está embriagada em razão desse problema familiar. Ok? Então, quando ela faz um voto dizendo a Deus que daria esse menino para ele, para Deus, ou seja, o menino ficaria no templo, aí a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana. Que momento? Momento da intimidade dela com o marido. E Deus abre a madre dela. E ela fica grávida. E depois desse menino, Samuel, ela teve outros. Parece-me que foram mais 7. Para quem não podia ter. Para quem não podia ter. Confere? Então o que é que Deus estava esperando de Ana? A mudança de seu próprio comportamento. Ela poderia exigir que a menina, ou que a rival, que a mulher do seu também marido, mudasse o comportamento. Podia exigir da menina. Você para com isso, você não me provoca. E quando eu falo, você para com isso, você não me provoca, estou falando que você mude. Ou até mesmo podendo pedir para Deus para a mudança dela, né? E na verdade não era isso. Ou ela pedisse que Deus mudasse a mulher. Mas na verdade o que precisava era só mudar a forma de orar. Então, quando ela muda a forma de orar, Deus lembra dela. Confere? Então, Davi é a mesma coisa aqui. Davi, ele não estava orando para Deus mudar o filho. Davi estava orando para Deus livrar do filho. Não sei se Davi percebia que não haveria condições desse menino mudar-se, é tanto que infelizmente morreu de uma forma trágica, e ele chora pela morte do menino. Mas aqui não era uma questão de pai e filho. Isso é importante a gente entender. Era uma questão institucional. O que estava em jogo não era só a vida de Davi. Era o reino. Então, aqui estava sendo debatido o quê? Duas instituições. O filho era oposição do pai. Estava postulando o mesmo cargo. Então não era pai e filho somente. Era um rei sendo ameaçado por alguém que queria postular o mesmo posto. Ok?
Então, na condição de rei, ele clama a Deus que livre do seu opositor. Percebe? Ele não fala, livra-me do meu filho, livra do meu inimigo. Como em termos políticos, era inimigo. Então existe o adversário político, existe o inimigo político. O adversário político é só por questão política. Ele questiona o trabalho do outro. Agora, o inimigo, ele questiona a moral do outro. Então, quando aponta a moral, já não é adversário, é inimigo. Porque é papel do inimigo apontar o caráter, ou comprometer o caráter, ou acusar algo ligado ao caráter. Entende? Então, Davi estava angustiado por quê? O reino dele estava ameaçado, o povo dele, os seus homens e ele também. O alvo era ele, mas havia todo uma situação que não só envolvia ele, e muito provavelmente essa angústia aqui, por isso que Davi foi um cara diferenciado. Talvez essa angústia não era só porque ele, Davi, era o alvo. Mas Davi certamente entendia que, além dele, havia outros que poderiam ser atingidos pelo que estava acontecendo. Então a preocupação de Davi não era só com ele, era com os seus homens, era com o povo que confiava nele, tá certo? E evidentemente ele sendo alvo, mais dia, menos dia, ele seria pego pelo filho. Tá certo? Aí ele recorre, como você fez a pergunta, a quem recorrer, se é a todo momento, ele recorre a Deus em todo momento. Então, quando nós falamos de relacionamento homem e Deus, significa isso, é a pessoa reconhecer que agora ela é dependente de Deus, para tudo que ela for fazer. Uma decisão que ela vai tomar, uma resposta que ela precisa dar a alguém, ou qualquer coisa do tipo que depende dela, ela não pode falar, eu vou fazer, eu vou orar para fazer. É onde eu estou com um problema. Desculpa? É onde eu estou com um problema. Eu tenho que ter. Tem hora que eu. E sozinho eu sei falar tudo. Só que chega em lugar que eu quero falar algumas coisas, tem uns que vêm que eu já corto logo na orelha, né? Já sei falar. Mas tem lugar ainda que eu chego que eu fico. Não sei chegar no conceito. Eu quero fazer algo e não consigo chegar nesse conceito. Mas se eu pego um debate ali, a pessoa debatendo, eu pego uns caras falando umas besteirinhas na loja lá, eu já, opa, pera aí, que negócio é esse? Tá falando besteira aí, pera. Mas tem conceito que eu preciso aprender ainda muito, principalmente lá de família, né? Que eu já mudei bastante, já preciso mudar umas coisinhas ainda. Exato. Fala, amigo, a amizade a gente joga, faz assim, não tô mais aqui perto, tchau. Agora a família, é complicado. É difícil. Difícil, família, meu Deus. Mas você vê que a situação de Davi era com família. Era filho. Por isso que eu tô interessado nisso aqui, o assunto aqui. Uma pergunta. Fala qual era a idade de Davi nesse tempo que ele estava fugido, que ele fugiu com medo do filho? Não, a Bíblia não menciona isso. Não menciona, né? Nem dele, nem do filho. Porque Davi, ele era um bom guerreiro, né? Ele sabia lutar, né? Mas ele não queria entrar em conflito com o filho, né? Não é isso. É muito importante saber disso. Davi, ele era, e aliás, quem orientou o próprio filho, foi um dos que estavam com Davi. Um dos valentes. Quando o filho estava arquitetando matar o pai, me fugiu o nome do personagem, ele chega no filho e fala, tu sabe que teu pai é de guerra, teu pai é experiente. Aí o rapaz deu um passinho para trás. Então, mas aí que vem a questão. O que é curioso também na vida de Davi, né? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba idolatrando Davi. Porque Davi e Moisés, eles tinham um perfil, uma qualidade, que se você ficar
buscando muita coisa, você vai encontrar muita qualidade nele a ponto de achar que é um Deus vestido de homem, que não é. Eram falhos tanto quanto nós. Mas o coração desses caras, o coração desses homens, era um coração transformado para liderar. Todavia, embora experiente, ele era dependente. Ele sabia o seu lugar. Qual é o meu lugar? Eu sou pai, sou experiente, posso reverter a situação, posso matar meu filho, como Saul quis matar o próprio filho, mas Davi é diferente. Davi dependia de Deus. Então, o fato de Davi estar fugindo, ele estava mostrando para Deus, eu posso fazer com as minhas mãos, mas eu estou fugindo de problema. Eu quero que o Senhor resolva esse problema para mim. Porque do meu jeito é matar. Do jeito do Senhor é me livrar. Então, por isso que ele pedia, ouve, dê prioridade à minha voz. Em outras palavras, para eu não fazer besteira. Verdade. Pegou? É fácil. Esse lado eu conheço bem. Hã? Esse lado eu conheço Teve aconteceu com o próprio Davi, né? Que quando ele estava sendo perseguido por Saul, que ele teve a chance de matar Saul. 2 a 3 chances. Né? E os próprios que andavam com ele também falou, não, sei o que, vamos matar. E ele, não, que jamais ele iria tocar no ungido do Senhor, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que ele estava pedindo socorro ali para Deus, falo agora assim com o sentimento dele como pai. Porque por mais que ele fosse um guerreiro, mas ele tinha aquele temor, tipo, é meu filho. Né? Por isso que ele socorreu a Deus, né? Assim, de não fazer, não tomar uma... É por isso que eu estou dizendo. Pode ter um pouco da questão paterna, mas aqui tem muito mais o fato dele ser dependente de Deus. De Deus, porque eu tiro a vida, só quem tira é Deus, né? Em primeiro lugar, né? Mas ele como rei pode. Ele podia. Ele Podia. Qualquer um ele podia. E qualquer um que se rebelasse contra o rei, contra algo que ele falasse ali, ele mandava matar, né? Podia. É tanto que quando morre Saul... Mas espera aí. Eu como rei, eu posso matar, um exemplo. Só que Deus libera ele fazer isso? Sim, ele tinha poder para Ele isso. tinha poder para fazer isso. Se fosse pro mal, se tivessem tramando o mal dele, coisas que ele não... Naquela época, é claro que vão mudando as culturas e tal. Hoje existe tal de direitos humanos, que a gente nem sabe se é mesmo um direito humano ou se é um cabide de emprego e tal. Mas o verdadeiro defensor dos direitos humanos é o próprio Deus. O próprio Deus. Mas, em questão de reinado, havia, da parte de Deus, autoridade ou autorização para o rei fazer. O rei tinha essa autonomia. O rei não precisava do conselho. Ao contrário de hoje, o presidente precisa ouvir para tomar algumas decisões. O rei não. A decisão era única. Certo? Ele tomava a decisão de matar ou dar vida, era ele. Estava na mão do rei. E Davi tinha essa capacidade de matar qualquer um. Tanto que quando ele enfrentava os inimigos, mandava matar e arrancava a cabeça. Este era o estilo da guerra. Tá certo? Era o estilo da guerra da época. Tanto o rei Davi quanto todos os outros reis. Ok? A gente olha assim e fala, puxa, mas essa era a cultura. Hoje não. Hoje pode ter como genocídio, existem várias nomenclaturas que definem tais decisões. Mas antigamente, sim, poderia. Mas mesmo ele tendo essa prerrogativa, ele tinha temor. O que muda de lá para cá, uma boa parte é o temor a Deus e a inteligência do homem, que hoje o homem, pelo amor de Deus, né? Quem está no poder principalmente, não é pessoa de cultura lá em cima, né? Não é só cultura. É porque existe uma lei. Os Estados Unidos, por exemplo, é o único estado, quer dizer... É um país que quer dizer, não é o único morte, estado. a pena de morte,
É o único governo que pode matar terrorista. O único governo. Qualquer um outro que queira matar, tipo, se o Putin quiser matar o Zelensky, isso configura crime. Se o Trump quiser matar o Putin, não é crime. É por isso que ele vai avisando, avisa. Quando ele vê que é um terrorista, ele mata. Como foi feito com Bin Laden, como foi feito com outro. Então, só os Estados Unidos que têm esse poder, no mundo inteiro. Então, primeiro ele concilia, dá ultimato, vai avisando. Mesmo. Mas se ele falar, esse cara é um terrorista, você não sabe de onde, sabe que vem de cima, mas o avião é invisível, ele mata. Então, ele não é um rei. Mas como são vários estados, por isso Estados Unidos, né, são vários países que têm um acordo, e esse acordo foi firmado em cima de uma lei. E qual é a lei? Então tudo tem que ser voltado a Estados Unidos. Tá certo? Na época, os reis tinham autonomias semelhantes. Eles podiam fazer. Ok? Então, Davi poderia, como rei, ele poderia mandar matar o filho. Ele poderia mandar não só matar o filho, como ele mesmo poderia matar o filho. O filho quis falar com ele não quis ouvir o filho. Mas ali ele não quis ouvir o filho, ele recusa-se a ouvir o filho na condição de rei. É tanto que o filho quer falar com o rei. Pede para falar com o rei. Então não pede para falar com o pai. Então isso chama-se instituição. Tá certo? E ele recusa. Porque na condição de rei, ele não queria receber o filho. Na condição de rei. Mas aqui, na condição de rei, ele foge também do filho. Porque ele está fugindo de quê? De um opositor. E não de um filho propriamente. Era filho, mas institucionalmente falando, era um opositor. Tá certo? Mas ele, na condição humana, ele sente a pressão dessa circunstância e ele clama a Deus aqui de forma que pede para Deus dar prioridade. Essa palavra aqui é uma palavra forte. Pedir para Deus dar prioridade. Passa na frente. Entendeu? Me passa na frente. É mais ou menos